Boa noite a todos. Mais uma vez, aqui estou, agradecendo a Deus essa oportunidade de trabalho. A Ana que faz o índice, a escalação dos oradores, porque cada vez que nós somos escalados para uma tarefa, somos nós que estudamos, que preparamos o estudo, é que somos mais beneficiados, Nós procuramos levar para vocês o nosso entendimento, mas principalmente a mensagem que nos é trazida. E quando eu vi o tema, o estudo de hoje é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, itens 1 e 2. Aí logo que a Ana me deu o tema, eu já fiquei com aquilo na cabeça, porque durante alguns anos a gente coordenou a evangelização. E o termo prece, que é o título, é a manchete principal da temática de hoje, ele é estudado numa unidade da evangelização infantil, é a segunda unidade. Então, antes de eu entrar propriamente na temática, eu vou relembrar o que a gente passava para nossas crianças e que, às vezes, nós adultos também esquecemos. O que é a prece? O que é a prece? A prece é a nossa ligação com Deus. É o nosso desligamento momentâneo. Nós saímos dos nossos problemas, dos nossos afazeres materiais e procuramos, da melhor maneira possível, nos ligar a Deus. E aí, no Evangelho, nas orientações, falam, os espíritos direcionaram, que há 3 tipos de prece. A prece de agradecimento, de pedir e de louvor, não é? E qual nós usamos mais? O que vocês acham? De pedir. Nós somos os eternos pedintes. E se nós recebemos aquilo que pedimos, será que nós sabemos agradecer? Muitas vezes sim, mas eu creio que às vezes a gente até esquece de agradecer, Porque a gente fica tão envolvida nos nossos problemas materiais que a gente esquece de pedir. E a prece de louvor, eu acho que é a que menos usamos. A gente não pede, a gente não agradece e a gente não louva a Deus. Muito pouco, Romilda? Por quê? Porque a gente esquece de reconhecer a grandeza de Deus diante dos fatos que nos cercam. E atualmente, devido a tantas coisas que nos têm acontecido, eu me sinto assim muito mais sensibilizada com tudo que está acontecendo. E às vezes a gente é até rotulada de boba, de irmã Paula e outros atributos, porque a gente se preocupa muito com a dor do outro. E lembrando numa passagem de Chico Xavier, quando perguntaram a ele o que é melhor para a gente se tornar um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, o Chico respondeu: amar. Infinitivamente. Sem restrições. Sem preocupações com rótulos de credos, cor, situação social. Nós temos que amar o nosso próximo. E isso, atualmente, anda esquecido por nós. Então, o amor é a base de tudo. Porque fora da caridade, fora da ajuda, não há salvação. Nós que militamos na doutrina espírita sabemos disso. Então, ele ainda pergunta, isso é uma ligeira introdução. Como funciona a prece? Como funciona esse mecanismo da prece? Não é? É só eu chegar, é só nós chegarmos, nos ajoelharmos ou fazermos um outro tipo de ritual e a prece será prontamente atendida?
Não. O que é mais importante? O mais importante é o nosso desligamento material. É a nossa concentração em Deus, focando naquilo que nós estamos pedindo. Sempre nós conseguimos isso, esse desligamento? Não. Porque eu penso assim, quando nós fazemos uma prece inteiramente voltada para Deus, nós nos sentimos diferentes. Vocês concordam? A gente sente uma paz interior que eleva o nosso espírito. É como se o nosso espírito saísse do nosso corpo naquele momento e entrasse em sintonia com Deus, com os espíritos amigos que nos cercam no nosso dia a dia, porque nem sempre nós temos essa oportunidade de falarmos diretamente com eles. Então, quando nós fazemos aquela oração, a gente se lembra que Deus está sempre do nosso lado, que nós temos a possibilidade de ser ajudado. Eu me lembro, caso pessoal que eu sempre conto aqui, quando meu filho teve muito doente, com 16 dias ele teve bronquiolite, e ele foi internado. Eu o levei para uma consulta, eu achei que era um resfriado comum, e aí a médica falou, vai ter que internar agora. Então, lógico, a mãe, sentida, eu aí o levei, estava com meu irmão me levou o Cardoso, depois fui lá para o Iazerdes, do lado do INCA, aí ele já ficou lá para ser medicado, eu fui lá fora e fui fazer uma oração. E naquela oração, eu me desliguei, pedi muito a Bezerra, que é um espírito que nas minhas confusões sempre me ajuda, e eu me desliguei momentaneamente do plano, pedindo a Deus que olhassem pelo meu filho. E realmente eu senti uma paz, depois que eu acabei de orar, eu senti uma paz interior e uma tranquilidade. Né? Os espíritos amigos, não, ele vai ficar bem, tenha paciência. Então, esse desligamento momentâneo que ocorre quando nós fazemos uma prece, ele é muito importante para que a gente possa ser atendida nas nossas convicções. Mas nós sempre conseguimos fazer isso? Não. Porque, às vezes, nós falamos certas preces mecanicamente, decoradas, modelos. Então, no momento em que a gente vai orar, não há uma fórmula fixa. Então quando a gente faz um pecado, vou fazer uma penitência, reza 10 isso, 20 aquilo, a gente faz aquilo mecanicamente. Será que aquilo está atingindo o objetivo principal, que é a nossa ligação com Deus? Não. Porque a prece precisa ser feita com o nosso coração, o nosso desligamento momentâneo do plano material, do plano físico, para que esse mecanismo possa funcionar. E como é que funciona a prece? Aí o mecanismo da prece. Ela vai direto a Deus, né? Alguns irmãos acham. Nós temos ao nosso redor espíritos amigos que, quando nós reencarnamos, eles estão sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando. E espíritos que, durante a nossa caminhada, acham afinidade conosco também. Então, quando nós oramos, eles estão levando o nosso recado às esferas superiores, para que nós possamos ou não sermos atendidos. Porque, às vezes, também, nós pedimos coisas impossíveis. Também temos que reconhecer isso. Nós temos um planejamento quando reencarnamos aqui. Então, toda a nossa caminhada foi determinada na espiritualidade. O sexo, o lugar que a gente vai nascer, as principais dificuldades que nós vamos passar,
porque vão servir para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso crescimento. Então, nós temos que ter também essa noção e principalmente também o merecimento, não é? Será que eu mereço receber aquilo que eu estou pedindo? Porque às vezes também temos que reconhecer que pedimos coisa, eu quero ganhar na loteria, eu quero ficar milionário. É muita gente às vezes, eu não consigo. Muitos se tornam incrédulos. Eu estou cansado de orar e não resolve nada. Estou cansado de pedir e não ganho nada, então não vou acreditar em mais nada. Mas não é assim. Nós recebemos aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. E aí, praticamente agora, é que a gente vai entrar no Evangelho. Os Espíritos nos dizem que a forma, o modelo da prece, nada vale. Então não tem valor nenhuma prece? Tem. Mas ela não precisa ter uma forma fixa, como eu já disse anteriormente. A prece tem que sair do nosso coração, tem que haver aquela sinceridade quando nós pedimos alguma coisa. Né? Então, mas se você não fez dessa forma, você não vai ser atendida. Tem que ser feita. Não é assim. A gente pode, em 3 palavras, 5, 10 no máximo, a gente fazer uma oração concisa, mas que realmente atenda à plenitude daquilo que nós estamos pedindo. Não é? Então, os espíritos já falam, não tem forma física. O nosso pensamento é tudo. Na hora da oração, o pensamento é tudo. E já há provas científicas que quando nós pensamos, nós emitimos ondas, assim como o som. Eu estou falando agora, não estamos vendo as ondas sonoras, mas nós sabemos que elas existem. E o nosso pensamento é força. Então, quando oramos, temos que ter a força do pensamento firme, direcionada na direção daquilo que nós estamos querendo pedir. Um bom pensamento, como dizem os espíritos, vale mais que um grande número de palavras ditas mecanicamente. Foi o que eu já disse. Não há formas fixas. E aí, ele fala que a prece também tem que fixar ideias daquilo que a gente, naquele momento, está querendo e temos que nos basear nos princípios espíritas, nas coisas que nós, princípios espíritas cristãos, ensinadas por Jesus, né? Não podemos sair do foco. Então, nós podemos pedir para os outros que nós sentimos que estão tão desnorteados, mas que não têm a condição mental, psicológica de estar equilibrado para pedir alguma coisa, podemos e devemos. Hoje, nós estamos vendo que o mundo está de pernas para o ar, não é? Prestes já a ebulir uma terceira guerra mundial. Com esses ataques de ontem e de hoje, com essas coisas explodindo simultaneamente lá no Oriente. Nós podemos evitar? Não. Mas podemos pedir através dos nossos pensamentos. Vai adiantar alguma coisa? Não vamos nos preocupar com isso. Mas como cristãos que somos, vamos pedir para esse mundo semear paz, orar, procurar sempre estabelecer a harmonia no planeta, que se encontra no momento de transição planetária. Então, muitas coisas estão explodindo ao mesmo tempo. Por quê? Para chamar a atenção dos homens,
das pessoas, que a vida não é só feita de coisas materiais, que é uma força que nos rege e que foi esquecida. Então, nós precisamos nos concentrar nesses princípios evangélicos, pedindo a Deus que olhe por nós, e nós esquecemos, porque estamos voltados para nós, para os nossos pensamentos, para os nossos problemas, e esquecemos do resto. Somos, nesse ponto, até um pouco egoístas, esquecendo que há tanta gente necessitada, sem condições de elevar seu pensamento a Deus, pedindo através de uma simples e singela oração. Isso acontece. E essa coletânea de preces no Evangelho, segundo ele, segundo os espíritos escritores do Evangelho, foi resultado de uma escolha entre os espíritos que tiveram a missão de fazer a obra de Kardec, né? Digitar as obras para Kardec. E, entre muitas, eles tiveram o objetivo maior de elevar a nossa alma, de elevar o nosso pensamento até Deus. Porque Deus, em certos momentos, anda esquecido. E a gente tem nas nossas mãos uma ferramenta tão grande que é a prece, e a gente não usa. A gente esquece. A gente, diante de uma situação de conflito, o que acontece? Nós ficamos nervosos, ficamos sem ação, não sabemos o que fazer e, às vezes, até nos revoltamos, esquecendo que se a gente, naquele momento do conflito, a gente se recolhesse em nossos pensamentos e nos voltasse para Deus, a gente conseguiria resolver parte da situação, ou se a gente não conseguisse resolver, a gente conseguiria amenizar aquela situação conflitante, não é? Mas a gente aí fica desnorteado, fica meio sem rumo e nos perdemos nessa questão. Porque a gente tem em nossas mãos uma ferramenta maior, que é a prece. A gente esquece. Mas aí muita gente também diz assim, mas eu cheguei tão cansado. O homem que chega do trabalho, a mulher que trabalha fora, chega em casa, tem que dar conta das tarefas. Eu esqueço de orar, mas que a gente, antes de deitar, né, a gente se recolhesse, elevasse por um minuto o nosso pensamento a Deus, agradecendo tudo que nós recebemos. Meu Deus, muito obrigado pelo dia. Quando nos levantamos de manhã, Deus, obrigado por um dia vencido. Isso já é uma oração, gente. Como ele diz aqui, não precisa de formas fixas e formas decoradas. Nós precisamos elevar a nossa alma. Nós temos a ferramenta em nossas mãos e nós não usamos essa ferramenta. Nós esquecemos. Não damos o devido valor que ela deveria ter. Porque nós ficamos pensando em tanta coisa que a gente esquece do principal, que é a nossa oração, né? Aí ele fala também que as diferentes formas, que existem diferentes formas de prece, porque nós achamos que só a prece que a gente faz na nossa religião é que tem valor, não é? Nós temos esse erro e nós temos que deixar esse preconceito. Por quê? Porque quando o ser humano, a pessoa, eleva seu pensamento, ele está se entregando de coração ao que ele está pensando ou falando, ele está se ligando a Deus. Não importa que seja de um credo religioso diferente do nosso.
o protestante, o católico, se ele está ali naquele momento, com coração sincero, ele está elevando a sua oração. Conta Chico Xavier também, várias coisas que a gente vai lendo assim, e algumas ficam na nossa memória, que ele estava assistindo uma missa. Tem todo um ritual diferente do nosso. Mas que no momento da hóstia, muitas pessoas que estavam recebendo a hóstia na igreja, ele via sair aquela luz, como um médium muito vidente, né, muito bom, ele saía aquela luz. Então, as pessoas que naquele momento que estavam recebendo a hóstia, estavam entregues em comunhão com Deus, elas estavam sendo beneficiadas. Então, não podemos ter esse preconceito que só as preces que nós fazemos na nossa casa espírita é que são valorizadas. Em qualquer religião, em qualquer lugar, as preces feitas com amor, com coração, elas chegam até Deus. A gente tem que perder certos conceitos errôneos que nós temos a favor de certas coisas. Condição essencial para que nós possamos fazer uma prece com objetivo para que ela chegue a Deus. Primeira coisa que ele fala aqui também é ser inteligível, falando ao nosso espírito, falando ao nosso coração, no momento de alta sensibilidade. Aí essa palavra eu gosto muito, a sensibilidade. O desligamento, como eu já falei no início da palestra, o desligamento dos nossos problemas materiais para que nós possamos estar com pensamento pleno em Deus. A prece não precisa ter muitas palavras. E há pessoas que pensam, eu tenho que falar muitas palavras para a prece ser ouvida. Não precisa. Ela pode ser concisa, ela pode ser simples, no linguajar comum, para que todos que estejam naquele momento possam entendê-la e possam também se ligar a Deus no momento em que a prece está sendo proferida. Qualidade essencial das preces: ser clara, simples e concisa. Concisa, objetiva, né, gente? Ela deve atender aquilo a que se propõe. Você não pode misturar numa prece várias coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou pedir isso, vou pedir aquilo. Não. Nós temos que direcionar o nosso pensamento para aquilo que é mais importante. Sem fraseologia inútil, né? Sem epitetos, sem coisas que complicam o entendimento de quem está escutando. E aí nós voltamos aqui. Quando Jesus fez a oração dominical, que é o Pai Nosso, e a primeira prece que eles aqui vão fazer uma análise de todos os parágrafos da prece, mas que nessa palestra não dá para a gente poder dissecar, ele fala ainda o seguinte: quando a gente está orando, se vocês percebem, no início a gente tem uma dificuldade de concentração de pensamento. Mas à medida em que a gente vai se desligando, nós vamos tomando ciência que o nosso espírito ele está sendo quase que direcionado para aquele momento. E aí você sente no teu eu um bem-estar, porque você está sendo, naquele momento, ligado a Deus. Você está sendo
momentaneamente desligado do seu corpo, e espíritos amigos se aproximam de nós e nos dão aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de bom ânimo, aquela sensação de coragem, aquela sensação de força para a gente seguir em frente. E nós, muitas das vezes, nos surpreendemos com pessoas que nós conhecemos da nossa convivência material e que estão passando por situações dificílimas. E a gente fica penalizada, comprometida com aquela situação daquela pessoa, mas quando ela vem falar conosco, é uma lição de vida que nós recebemos. Porque aquela pessoa, ela tem uma fé e ela diz para a gente, eu estou sempre em oração. E ela nos dá uma lição de vida que nos surpreende. Porque eu digo assim, nós dizemos assim, poxa, o fulano com isso, com isso, com isso, com aquilo, deveria estar arrasado, mas ela está com uma fé, né? Com uma disposição, uma tolerância, que se fosse eu que estivesse passando por aquela situação, eu não conseguiria passar. Então, ela nos dá uma lição de vida. Ela nos dá uma lição de vida, porque acompanhado também do bom pensamento, e aquela pessoa ainda diz assim para a gente, mas eu oro muito, eu estou sempre em oração. A oração a ajuda? Claro que sim. E, sobretudo, a fé. Sobretudo, a fé. A fé que ela tem é uma fé direcionada, uma fé que a gente não sabe nem explicar como aquele ser, com tanto sofrimento, ela suporta tanta coisa. Será que se fosse conosco, nós agiríamos assim? Não sei, não é? A gente ficaria revoltado? A gente ficaria bem intencionado? Então, fechando, lembrando, nós temos em nossas mãos uma arma, no bom sentido, poderosa, mas que nós não sabemos usar devidamente, que é a oração. Nos momentos de crise, oremos. Nos momentos de alegria, oremos. E nos momentos de dor, oremos. Mas muitos também falam assim, mas não adianta, a dor não vai passar. Eu oro e não resolve nada. E aparentemente aquilo que naquele momento nós achamos que não foi resolvido, mais adiante, se nós tivermos uma análise mais profunda, nós vamos ver que o que aparentemente, para nossa avaliação, seria um mal, aquilo foi um bem. Aconteceu caso simples que agora me vem à memória, desse avião que caiu, morreu todo mundo, desencarnou, 10 pessoas não conseguiram embarcar, lembram? 10 pessoas ou 9, não lembro. E um dos rapazes que não conseguiu embarcar, porque quando chegou no aeroporto, o guarda lá, que toma conta, a pessoa não o deixou embarcar. Ele ainda discutiu, ele brigou com o rapaz, porque não o deixou embarcar. Então, aquilo que aparentemente, naquele momento, fora o mal, porque ele teria um compromisso, teria que embarcar, foi um bem. Mas ele conta que depois foi ao aeroporto agradecer ao rapaz por não ter deixado ele embarcar. Vocês leram isso na internet? Ele depois foi ao aeroporto, procurou o tal guarda, porque tem escala de serviço, e foi agradecer ao rapaz que não o deixou embarcar. Então, onde eu quero chegar? Qual é a ponte? O que foi o mal
se tornou o quê? Um bem para ele, né? Então, muitas das vezes, isso não acontece no nosso dia a dia. Acontece conosco. O que a gente acha que é um mal, de repente, mais lá na frente, a gente vai ter um entendimento que aquilo foi um bem, né? E aí, ele começa a exemplificar o Pai Nosso, que foi a oração dominical, no primeiro momento, escolhida por Jesus como o modelo, né? É o nosso modelo de oração, porque ela resume ali tudo o que nós somos. Aí começa, Pai Nosso que estás no céu, seja... Aí ele diz, aqui, na primeira linha, já começa a mostrar o poder de Jesus. Né? Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Então, ali já é o poder de Jesus sobre a terra, sobre a humanidade. Santificado seja o vosso nome. Então, que nós possamos santificar, louvar o nome de Jesus. Santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, que a vontade de Jesus, como soberano maior, como nosso Cristo Redentor, seja feita na terra, que nós possamos aceitar a vontade de Deus, porque Ele é o Cristo que criou o planeta Terra. Ele é o Cristo que nos abençoou e é o Cristo responsável pelo nosso planeta. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia, que a gente possa ter o nosso alimento, a nossa base de sustentação, né? Que a gente possa, a cada dia, ter o nosso pão material, que sejamos gratos a Deus por tudo que nós recebemos. E sejamos gratos a Deus por tudo de bom que nós recebemos, que nós nem sempre nós reconhecemos. Seja feita a vossa vontade na terra, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e assim seja. E aí, irmãos, fechando isso, eu quero lembrar a vocês, esse tema, para mim, é muito importante e me chamou muita atenção também, porque às vezes nós esquecemos de orar. Os nossos deveres, né? As nossas atribulações do dia a dia, mas a gente tem que lutar para vencermos esse obstáculo de cada dia, porque através da oração nós temos a possibilidade de nos ligarmos a Deus. E é urgente, a espiritualidade clama que nós nos liguemos cada vez mais a Deus. Nós precisamos nos ligar a Deus. Nosso planeta está numa fase de transição e só poderá melhorar na medida em que nós nos dispusermos a fazer o nosso pensamento, fazer a nossa elevação com essa ligação com Deus. E aí, gente, que possamos todos nós, a cada dia mais, termos no nosso coração esse sentimento fraterno de amor ao próximo, procurando nos ligar, sem fanatismos religiosos, nos ligar a Deus, mas sabendo que Deus é a força maior. Não temos ainda a noção e a competência de entendermos a natureza de Deus, que somos espíritos imperfeitos, que estamos aqui num processo de evolução, procurando a cada dia mais buscar Deus. Sabemos que a Terra está na transição planetária e que um outro planeta já foi visto pelo cientista, o Quiron, onde esses espíritos relutantes irão habitar. Que possamos saber usar o poder da oração.
a cada dia, porque ela nos fortalece, ela nos dá condições de seguirmos adiante até o dia em que a gente partir para a nova morada. Eu agradeço a Deus a oportunidade de trabalho, porque a cada momento a gente aprende um pouco, e eu gostaria de encerrar com essa música a nossa palestra. Por favor, Rubens, porque ela, para mim, fecha tudo que foi falado aqui sobre a prece e que a gente possa ser conduzido aos nossos lares sobre essa rede de espíritos amigos que aqui estiveram. Eu agradeço muito a vocês por tudo que vocês têm feito. Vamos procurar, nesse momento, nos desligarmos, porque, para mim, essa música me emociona muito. Vamos ver o que vocês acham. O meu silêncio vai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição é apagar a chuva da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção, descanso em minha alma, acalma a tempestade, que tira o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vejo matar a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vai me confundir. Pai, deixa as sombras e a fé em mim. Perdoa se pensei, em meio ao teu silêncio, não estivesse aqui. Viver na superfície, sem poder respirar, é mesmo que morrer, por não te adorar. Respeito o silêncio, Senhor, sem tua presença. Minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é de amor que vejo passar a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Ele está soprando, mas é te adorando. Jesus, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só vejo esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
Que Jesus possa acalmar nossos corações, gente. Muito obrigada.